Olá, eu sou a Patrícia Cândido do site luzdaserra.com.br e mestresespirituais.com.br. E nós temos recebido muitos e-mails no nosso portal pedindo algum tema que fale sobre o final de relacionamento, sobre término de namoro, sobre como tomar uma decisão correta, como saber quando um relacionamento está chegando ao fim. E eu sou escritora, sou terapeuta já há muitos anos e estou aqui então para conversar com você, principalmente com as meninas, né, que tanto nos escrevem pedindo ajuda sobre isso. Bem, nós seres humanos, nós somos seres totalmente emocionais. Nós nos deixamos guiar pelas nossas emoções na maioria das vezes. E muitas vezes nós não conseguimos raciocinar a respeito de um assunto e nos viciamos nas nossas próprias emoções. Ou seja, se todos os dias nós não sentirmos as mesmas emoções, nós começamos a sofrer um processo de descaracterização e eu já não sei mais quem eu sou. Então, se eu sou uma pessoa que reclama muito, eu reclamo muito todos os dias. Se eu sou uma pessoa estressada, eu me estresso todos os dias e acabo gerando um vício emocional, acabo ficando viciada nessas emoções. E por que eu estou falando nisso? Porque muitas vezes as emoções nos cegam, nós ficamos cegas de emoção e não conseguimos tomar uma decisão mais racional, algo que foi pensado, algo que foi ponderado sobre o que é melhor para o nosso futuro, ficar com essa pessoa ou não. Uma das emoções que nós mais sentimos é o apego. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso sistema celular, o nosso sistema todo, nosso organismo, corpo humano, ele foi feito para buscar o conforto. O nosso próprio cérebro cuida para economizar energia. Então, existem grandes filósofos que dizem que a gente só pensa quando a gente tem um problema. Se a gente não tem problema nenhum, a gente busca o quê? O conforto. Então, e muitas vezes a situação de um relacionamento já atingiu uma zona de conforto e as pessoas só permanecem juntas porque estão acomodadas. Então, a acomodação é o grande vírus que destrói as relações, quando a relação cai na rotina e deixa de ser interessante para o casal. Toda relação, ela precisa buscar evolução, tanto de forma individual, cada um dos dois envolvidos na relação, ou de forma conjunta, em parceria. É necessário buscar novidades, coisas que estimulem, que impulsionem a relação a ir em frente. E você deve estar pensando, mas o que aproxima duas pessoas? Qual é esse mecanismo de atração que une as duas pessoas? Bem, os mentores do plano espiritual costumam dizer que a paixão é um gatilho, é um mecanismo necessário para aproximar duas pessoas que têm um karma para resgatar. Então a paixão serve para isso, para unir duas almas que precisam trabalhar algumas questões aqui na Terra. Então, depois dessa fase da paixão, que costuma durar no máximo 2 anos, por quê? Porque a paixão ela desestabiliza tanto o nosso corpo, nossos chakras, que se ela durasse mais de 2 anos, o próprio ritmo cardíaco não aguentaria viver aquele estado tão passional. Então, os médicos, os neurocirurgiões, os cardiologistas dizem que aquela paixão alucinante que nós sentimos pode durar no máximo 2 anos. Mais do que isso já vira obsessão, já vira doença. Então, a paixão é um mecanismo que une essas almas. Mas e depois que passa a paixão, depois que a paixão vai embora? Existem algumas possibilidades. Uma delas é permanecer junto e fazer com que essa relação evolua para o amor, para o sentimento de amor, ou outra delas é terminar a relação. E como pôr fim numa relação? Quando a gente se dá conta que já não tem mais graça, já não tem mais brilho, já não se tem mais prazer em estar com aquela pessoa. O que se faz numa hora dessas? Bem, eu fui terapeuta, atendi em consultório por muitos anos e tive a oportunidade de conhecer muita gente, de acompanhar muitos casos de relacionamentos mal resolvidos ou que estavam para terminar. As pessoas mais otimistas, elas viam isso como uma oportunidade de finalizar um ciclo, de encerrar um ciclo e de conhecer pessoas novas. As pessimistas, elas ficavam naquela e se ninguém me quiser? E se eu não conseguir conquistar outra pessoa? E se eu ficar sozinho?
E se eu tomei uma decisão errada? E se não foi melhor para mim? Então, os pessimistas, eles ficavam tristes, assim, mesmo numa relação ruim, eles preferiam ter alguém, mesmo numa relação ruim, preferiam ter alguém do lado do que ficar sozinho, por pura carência. Por quê? Porque buscam no outro aquilo que tinham que buscar em si, certo? E tinham também outras pessoas com problemas de autoestima, que se achavam feios, que se achavam incapazes de conseguir conquistar um outro amor. Então isso depende muito de cada um, da postura que cada um toma na vida. Quem é otimista vai encontrar uma solução, vai buscar uma forma de realizar o que deseja. Quem é pessimista fica reclamando da vida, e quem não tem autoestima está sempre de cabeça baixa achando que é a pior pessoa do mundo. E os ciclos, eles existem na natureza, tudo tem data para começar e tem data para terminar. A primavera, o verão, o outono, o inverno, as fases da lua, as correntes marítimas, o ciclo das marés, até o período menstrual de uma mulher, ele tem hora para começar e hora para terminar. Então, tudo na natureza é cíclico, e um relacionamento muitas vezes é cíclico também. Ele tem hora para começar e hora para terminar. A nossa vida aqui na Terra tem hora para começar e tem hora para terminar. Então, o que causa essa prisão de um relacionamento que, mesmo ruim, a pessoa quer se manter ali para não ficar sozinha? É o apego excessivo. E o apego, com o passar dos anos, gera doença. Por quê? Porque é um sentimento de retenção, de querer perto de si alguma coisa que lhe traz conforto, que lhe traz segurança. Então, normalmente, quem fica num relacionamento muitos anos sem tomar nenhuma atitude é uma pessoa que busca no outro uma segurança e um controle. E todos nós, seres humanos, desejamos liberdade. E a pior prisão que tem é a prisão de um relacionamento, porque você fica vivendo em prol de outra pessoa, querendo controlar a outra pessoa ao invés de soltá-la. A Cristina Cairo, que é uma escritora que eu gosto muito e que eu me identifico, ela tem um mantra que ela sempre aconselha: solte as pessoas. Ela repete muito isso nos livros dela, nos áudios dela. Solte as pessoas, solte. Você precisa soltar. E a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa que eu gosto muito, ela diz que quem deseja liberdade para si, deseja liberdade também para os outros. Então você precisa soltar as pessoas e se soltar também. Em qualquer relação, isso não só num namoro, ou num casamento, ou seja, no relacionamento que for, você precisa aprender a dar a liberdade que os outros precisam e não sufocar e nem controlar ninguém. Outra coisa que eu vejo muito por aí, nas pessoas que eu já atendi, nos e-mails que eu recebo, é que as pessoas não compreendem algo, uma realidade que pode lhe chocar agora quando eu for lhe falar, certo? Se prepare, você vai ficar chocado. Todo relacionamento é baseado em algum interesse, mesmo de forma inconsciente. Tanto que às vezes a gente fala, eu estou interessado naquela pessoa, eu tenho interesse em me relacionar com aquela pessoa. Então, amor incondicional é só aquele que o seu cachorro sente por você. Que você estando de mau humor ou não, se você estiver descabelado, mal vestido, o seu cachorro vai lhe amar igual. Isso já não acontece com um casal. Se a mulher começar a ficar sempre descabelada, sempre feia, sempre mal arrumada, o homem não vai gostar mais dela. Ou a outra mulher, porque hoje os relacionamentos homossexuais estão ganhando um campo incrível, né? Estão crescendo cada vez mais e eu não tenho preconceito algum com relação a isso. Eu escolhi aqui falar mais assim numa linha heterossexual porque são os e-mails que eu recebo, ok? Mas se alguém aí for uma mulher e tiver uma namorada, vale a mesma coisa. Se alguém aí for um homem e tiver um namorado, vale a mesma coisa que eu tô falando. Quando a pessoa se autoabandona, quando ela deixa de se gostar, o outro percebe e para de gostar dela também. Então, amor incondicional existe sim, mas na maioria das relações, não. Nem entre mãe e filho, porque a mãe fica controlando a vida do filho para que ele se comporte de uma maneira que seja confortável para ela, para que ela não sinta medo, né? Muitas mães impedem os filhos de saírem à noite porque ela vai sentir um desconforto, ela vai sentir um medo. Então, é um amor com uma condição. Se tu te comportar dessa maneira, eu vou te amar. Se tu se comportar de uma outra maneira, eu não te amo mais. E até no texto que está aqui junto com o vídeo,
Eu cito um exemplo de uma moça que conheceu um rapaz e ela gerou uma expectativa irreal sobre ele. E ele nunca prometeu nada para ela, mas ela ficou alimentando uma expectativa irreal. E aí, quando ele teve uma crise de falta de educação, ela surtou e já não amava mais ele. Por quê? Porque ela criou a expectativa. Ele nunca prometeu que seria educado eternamente e que nunca teria um deslize. Então, muitas vezes, nós criamos expectativas irreais sobre as outras pessoas e depois nós cobramos delas algo que elas nunca prometeram. Porque ninguém é perfeito. E um relacionamento de um casal que se ama, a missão de um casal que se ama, seja ele homossexual, heterossexual, não importa, ou até em uma dupla de amigos, é quando os interesses, quando os objetivos, os pensamentos, o lado espiritual, as emoções estiverem caminhando para o mesmo lugar, estiverem caminhando dentro de um mesmo rumo. Quando as pessoas estiverem caminhando dentro de um mesmo rumo. Se na vida aparecer uma bifurcação onde tem dois caminhos diferentes, o casal precisa conversar e decidir se os dois vão continuar no mesmo caminho ou se vai um para cada lado. E isso pode ser feito de forma amigável, isso pode ser feito de forma tranquila. Eu já vi exemplos de muitos casais que conseguiram ter uma separação civilizada, diríamos assim, e hoje continuam muito amigos. Então, a missão de um casal que se ama é cuidar da relação, regar a relação, discutir. É um trabalho que precisa ser feito. Não é só estar do lado de alguém e tudo bem, e deixa assim. Não, uma relação ela precisa ser cultivada, ela precisa ser aparada. Tem até uma metáfora que usam por aí que a relação é igual a uma planta, né? E que a planta precisa de cuidados diários. Então, o casal que estiver me ouvindo agora, precisa saber que uma relação não pode ser abandonada. Ela precisa ser cuidada diariamente para que ela gere muitos frutos e para que ela siga dentro de um caminho de felicidade. E quando eu falei anteriormente, assim, que uma relação, ela pode ser baseada em interesses, existem pessoas que se juntam até por interesses de patrimônio, de dinheiro, e uma relação que não é baseada no amor, ela tende a ruir, ok? E não é porque eu estou dizendo aqui que a relação é baseada em interesse que eu não acredite no amor. Eu acredito sim em relacionamentos longos, em relacionamentos felizes que podem ser criados e construídos. Só que isso depende da dedicação das pessoas envolvidas, que elas realmente entendam que uma relação precisa de cuidados diários, ok? Então agora eu espero o seu comentário aqui no vídeo e no texto também, porque eu adoro saber se você gostou, se você não gostou e o que você achou desse conteúdo, a sua opinião, se você tem alguma dúvida, ok? Um grande abraço, um beijo para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.